Olá, eu sou Emerson de Oliveira e iremos conversar um pouco sobre prolapso genital feminino. Inicialmente, eu gostaria de estabelecer alguns objetivos para a nossa apresentação, que são, primeiro, identificar os principais tipos de prolapso genital, segundo, compreender os fatores de risco para a doença, terceiro, realizar adequadamente o diagnóstico, compreender o estadiamento POPQ e, por fim, ter noções do tratamento clínico e cirúrgico da doença. Por definição, prolapso genital é tido como todo e qualquer deslocamento dos órgãos genitais, desviando-se da sua posição típica e habitual. De forma simplista, eu poderia dizer que prolapso genital é quando um órgão pélvico está fora do seu devido lugar. Quando eu digo órgão pélvico, significa que a bexiga pode estar fora do seu lugar, que o reto pode estar fora do seu lugar, que o útero pode estar fora do seu lugar e que a cúpula vaginal também pode estar fora do seu devido lugar. Então, a classificação clássica de prolapso genital é essa que eu demonstro para vocês. O prolapso uterino ele é classificado em prolapso de grau 1, grau 2 ou grau 3. A chamada uretrocistocele é classificada em primeiro grau, segundo grau, terceiro e quarto grau. A retocele é classificada em retocele leve, moderada ou grave. Existe a enterocele. E existe, por fim, o prolapso de cúpula vaginal. Se subentende como prolapso de cúpula vaginal o descenso do ápice da vagina em mulheres esterectomizadas, isto é, em mulheres que se submeteram à retirada do útero. Preciso registrar para vocês que essa classificação clássica ela está em desuso. A ICS, que é a chamada Sociedade Internacional de Continência, ela criou uma classificação mais moderna, mais utilizada amplamente por ginecologistas no mundo inteiro, denominada de POPQ, que significa Quantificação de Prolapso de Órgãos Pélvicos. Eu vou resumir e chamar atenção para os aspectos mais importantes dessa classificação. Essa classificação ela utiliza 9 pontos, que são medidos em centímetros e que tem como referencial o anel himenal. Tudo que está para dentro do anel himenal recebe um símbolo negativo e tudo que está para fora do anel himenal recebe, portanto, um sinal de positivo. Por óbvio, os prolapsos genitais mais relevantes que costumam apresentar relevância clínica, sintomatologia clínica, são aqueles prolapsos genitais que estão para fora do anel himenal e que, portanto, são prolapsos genitais que recebem um sinal positivo. Então observem vocês, aqui nós temos alguns pontos que eu gostaria que vocês, na condição de alunos, memorizassem. Primeiro, o chamado BA, que é o ponto da parede vaginal anterior que mais se exterioriza. Portanto, o BA, que é o ponto da parede vaginal anterior, remete à cistocele, remete àquela classificação antiga onde o prolapso era chamado de cistocele. O BP é o ponto da parede vaginal posterior que mais se exterioriza. Portanto, o BP remete à retocele. O C é o ponto do colo do útero, naquelas mulheres que obviamente têm útero. E será o ponto representando a cúpula vaginal naquelas mulheres que são esterectomizadas e que, portanto, não têm útero. O D ele significa local de inserção dos ligamentos uterossacrais, que são os ligamentos posteriores do útero. E, obviamente, ele só vai existir em mulheres que têm útero. Naquelas mulheres esterectomizadas, que não mais já têm esse órgão, o D não existe. Então, na representação de grade de barras 3x3, quando vocês observarem um X ou um traço, significa que o D não existe e que, portanto, a paciente é esterectomizada. Ora, por que eu estou dizendo que o ponto D é importante? Porque parece-me claro que o BA é importante porque ele representa a cistocele, o BP é importante porque representa a retocele, o C é importante porque é o ponto do prolapso uterino ou da cúpula vaginal. Agora, por que o D é importante? Resposta: o D é importante porque a diferença entre C e D vai me dar o comprimento do colo. Então, fazendo C menos D, eu tenho a possibilidade de diagnosticar uma alteração denominada de alongamento hipertrófico do colo do útero. O comprimento tido como normal, tido como habitual no colo do útero é de cerca de 3 centímetros. Colo uterino que tem mais que 3 centímetros pode ter o que nós chamamos então de alongamento hipertrófico do colo do útero. Volto a insistir, esses pontos BA,
BP, C e D são medidos em centímetros e eles têm como referencial o anel himenal. Então eles são medidos em centímetros a partir do anel himenal. Se estiverem para dentro da vagina, recebe o sinal negativo. Se estiverem para fora da vagina, recebe o sinal de positivo. E, obviamente, como eu já chamei a atenção, o prolapso tido como relevante é aquele que está para fora do anel himenal. Portanto, esses pontos BA, BP, C e D serão relevantes quando forem positivos. Aqui vocês têm a oportunidade de observarem a grade de barras 3x3 que eu havia me referido. Nessa grade de barras 3x3, esse ponto aqui é o BA, este ponto é o C. Os pontos lá de baixo são BP e D. Aqui, à direita e mais inferior, vocês podem observar uma grade de barras 3x3 de uma paciente normal. Essa paciente tem útero, porque o ponto D existe, ele vale menos 10. Essa paciente tem um comprimento de colo uterino de 2 centímetros, porque a diferença C menos D é de 2 centímetros. Essa paciente não tem prolapso uterino, porque o C vale menos 8, portanto bem negativo. Essa paciente não tem prolapso de parede vaginal anterior, porque o BA vale menos 3. Aliás, quando o BA vale menos 3, significa categoricamente que a paciente não tem prolapso genital de parede anterior. Ela também não tem um prolapso de parede vaginal posterior, porque o BP vale menos 3, e, portanto, categoricamente ela não tem prolapso de parede vaginal posterior. Eu estou dizendo isso, de dizer que categoricamente ela não tem prolapso de parede anterior e posterior, porque, por exemplo, nós poderíamos ter uma paciente com um BA de menos 2. Dizer que a paciente tem um BA de menos 2 significa dizer que ela tem sim um prolapso genital de parede anterior, mas que esse prolapso não deve ter relevância clínica. Por quê? Porque ele é negativo. Por isso que eu digo que nessa situação aqui, mais inferior e à direita, eu estou diante de uma paciente completamente normal. Por outro lado, aqui inferiormente à esquerda, nós estamos diante de uma paciente com prolapso total. Chamo a atenção para o fato que essa mulher ela é esterectomizada. Por que ela é esterectomizada? Porque o ponto D não existe, apareceu um traço. E, portanto, o C refere-se à cúpula vaginal. Observe que o ponto C vale mais 8, ou seja, a cúpula vaginal encontra-se a 8 centímetros para fora do anel himenal. Portanto, ela tem um prolapso de cúpula vaginal. Não bastasse isso, ela tem um prolapso de parede anterior, porque a parede anterior também está a 8 centímetros para fora do anel himenal. E, por fim, ela também tem um prolapso de parede vaginal posterior, porque o BP vale mais 8 e, portanto, localiza-se 8 centímetros para fora do anel himenal. Observe esses outros dois exemplos. Aqui acima nós temos uma paciente esterectomizada, vocês não estão enxergando o útero, e que tem um prolapso de parede anterior. Vamos observar a grade de barras 3x3 do POPQ. Aqui o D inexiste e, portanto, a paciente é esterectomizada. O C vale menos 8, bem negativo, portanto, não tem prolapso de cúpula vaginal. O BP vale menos 3, negativo, categoricamente significa que ela não tem prolapso de parede posterior, porque vale menos 3, e o BA vale mais 5, ou seja, a parede anterior está 5 centímetros para fora do anel himenal, o que, obviamente, bate com a figura que está aqui representada à esquerda. No caso de baixo, nós estamos diante de uma paciente também esterectomizada, afinal de contas vocês não veem o útero, tem cistocele, tem retocele, chama atenção para o fato de que a retocele é um pouco mais importante que a cistocele, né? Volto a insistir, cistocele e retocele são termos em desuso. Agora, classicamente nós usamos com uma certa frequência, então é uma classificação, como foi dita, clássica, mas que deve ser evitada. Então essa paciente ela tem prolapso de parede anterior e prolapso de parede posterior. Observem, o D inexiste, então no POPQ o D inexiste porque ela é esterectomizada, como nós já havíamos percebido. Ela não tem prolapso de cúpula, porque o C vale menos 8. Ela tem, ela tem um prolapso de parede vaginal anterior, BA mais 5. E tem também um prolapso de parede vaginal posterior, BP mais 6. Observe que o BP, a parede posterior, ela se exterioriza de forma mais importante do que a parede anterior. Por isso que o BP vale mais 6 e o BP vale mais 5. Aqui, outros dois casos, né? Chama a atenção o caso mais de baixo. Vocês percebem que a paciente ela tem útero, está aqui o útero, se exteriorizando para fora do anel himenal. Ela tem cistocele,
prolapso de parede anterior, ela tem retocele, prolapso de parede posterior. No POPQ, o que chama atenção? Chama atenção para o fato que o D vale 0, portanto ela tem o útero, como eu já havia dito. Chama atenção que a diferença entre C e D é de 2 centímetros, portanto não há alongamento hipertrófico, mas como C vale mais 2, significa que ela tem um prolapso uterino. Além do prolapso uterino, ela tem uma cistocele, um prolapso de parede anterior, BA mais 5, e tem uma retocele, prolapso de parede posterior em mais 6. E finalmente, aqui acima nós temos também uma paciente com cistocele, BA mais 6, com retocele, BP mais 6. Essa paciente tem útero porque o D vale menos 3 e ela tem um prolapso uterino não tão importante como no caso anterior, mas que existe porque o C vale menos 2. E não é normal que uma mulher tenha o colo do útero a apenas 2 centímetros do anel himenal. O POPQ é uma classificação clássica, o POPQ é uma classificação que tem sido muito utilizada nos últimos anos e que tem sido motivo de inúmeras provas de residência. Então, portanto, para você, aluno, é importante compreender isso que eu acabei de dizer. Nós teremos inúmeras oportunidades de discutir isso de forma mais clara, de forma mais paciente com cada um de vocês, mas, sem sombra de dúvida, é algo que você precisa se dedicar e compreender adequadamente. Bom, o prolapso uterino, ele é o prolapso genital, sem sombra de dúvida, mais importante. Ele, embora não seja o mais comum é a cistocele, como nós veremos daqui a pouco. Ele é definido como sendo o deslocamento do útero no sentido caudal em direção ao hiato genital. Mais à frente eu vou definir o que é o hiato genital. Representa uma distopia de posição. E, a bem da verdade, o prolapso uterino acontece devido a uma desarmonização do sistema de suspensão e do sistema de sustentação. Além disso, ocorre também falha do denominado mecanismo valvular. Então isso aqui é um corte transversal da pelve feminina, onde na região central vocês podem observar o colo uterino. Partindo do colo uterino existem 6 ligamentos, na verdade 3 pares de ligamentos. Um par lateral, que é o chamado ligamento cardinal ou ligamento de McEnroe, que é o ligamento mais importante do útero e da pelve feminina. Existe um par anterior, que é o chamado ligamento vésico-uterino, e existe um par posterior, que é o chamado ligamento útero-sacral. Por óbvio, como vocês podem perceber na figura, o que mais chama a atenção nesses ligamentos todos é o ligamento cardinal, o ligamento de McEnroe, porque é um ligamento mais desenvolvido. Uma outra sinonímia para o ligamento cardinal é também a utilização do termo paramétrio lateral. Quando você ouvir falar em paramétrio lateral, significa sim ligamento cardinal ou ligamento de McEnroe. Então, nesse momento, eu chamo a atenção para o fato de que o sistema de suspensão é formado por ligamentos. Já o sistema de sustentação, como nós veremos mais à frente, ele é formado por músculos. Mas ainda no sistema de suspensão, existe um termo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é o chamado retináculo uterino. O retináculo uterino, ele é formado pelos 3 pares de ligamentos que eu acabei de descrever. Pelo par anterior, pelo par lateral e pelo par posterior. Então, esses 3 pares de ligamentos formam o denominado retináculo uterino. Esse termo também é com uma certa frequência cobrado em algumas provas. Como dito, o sistema de sustentação é formado por músculos e, falando-se em músculos, existem 2 diafragmas, o chamado diafragma pélvico e o chamado diafragma urogenital. O diafragma pélvico é o mais importante diafragma do sistema de sustentação. E por que isso? Porque é no diafragma pélvico que se encontra o principal músculo da pelve feminina, que é o chamado músculo levantador do ânus. É o músculo mais desenvolvido, o músculo mais importante na manutenção da continência urinária e na manutenção dos órgãos pélvicos nos seus devidos lugares. Então, o músculo levantador do ânus é formado por 3 feixes. O chamado feixe pubo-retal, o chamado feixe pubo-coccígeo e o chamado feixe ilho-coccígeo. Então, volto a insistir. No diafragma pélvico
existe o chamado músculo levantador do ânus, que é o principal constituinte, o principal feixe muscular constituinte da pelve feminina. Ele tem 3 divisões, a divisão pubo-retal, a divisão pubo-coxígea e a divisão ilho-coxígea. Não bastasse o levantador do ânus, no diafragma pélvico também encontra-se o músculo isquiocoxígeo, um músculo menos importante quando comparado ao levantador. Então, nessa figura, que é um corte também transversal, uma vista inferior da pelve feminina, nós podemos observar aqui o músculo levantador do ânus. Os músculos da pelve feminina, eles se dispõem aos pares, né? O levantador do ânus é este. Então, você tem a direita e a esquerda, então ele é na forma de U. Quem inerva o levantador do ânus? Resposta, a inervação é feita pelo nervo pudendo. Então, o nervo pudendo é um nervo sensitivo e motor que faz a inervação do músculo levantador do ânus. Ele tem origem na coluna sacral, de S2 a S5. Além do músculo levantador do ânus, constituindo o diafragma pélvico, como nós já havíamos mencionado, existe o diafragma urogenital. O diafragma urogenital é formado por outros feixes musculares, cada um com a sua importância, é claro, mas ele é menos importante em termos funcionais do que o diafragma pélvico. Então, neste diafragma nós temos, no diafragma urogenital, o músculo transverso superficial e profundo do períneo, o músculo isquiocavernoso, o músculo bulbo esponjoso e o esfíncter externo do ânus. De forma bem sucinta, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o músculo isquiocavernoso ele é o responsável pela contratura do clitóris. O bulbo esponjoso ele faz a contratura da vagina. É nesse músculo bulbo esponjoso que se dá o ponto para a correção de rotura perineal, especialmente aqueles pontos após a episiotomia. E ainda o músculo esfíncter externo do ânus ele tem uma importância muito grande no que diz respeito à continência fecal. Uma outra definição importante que vocês, alunos, precisam conhecer é a de hiato genital. O hiato genital é por onde ocorrem as distopias ou os prolapsos genitais. Aliás, eu não sei se ficou claro, mas distopia é sinônimo de prolapso genital. Distopia genital é sinônimo de prolapso genital. E estas distopias, estes prolapsos, eles acontecem num ponto de fragilidade da pelve feminina. Esse ponto de fragilidade é denominado hiato genital. E vocês, alunos, precisam conhecer os limites desse hiato genital. Então, anteriormente, o limite é a sínfise púbica. Lateralmente, é o feixe pubo-retal do músculo levantador do ânus. E, posteriormente, os limites do hiato genital são o centro tendíneo do períneo e o esfíncter externo do ânus. Quais estruturas atravessam o hiato genital? A uretra, a vagina e lembrar que o reto, na verdade, ele encontra-se diretamente ligado ao músculo levantador. Mas principalmente, então, a uretra e a vagina atravessam o hiato genital e por isso que as distopias genitais acontecem por ali. Bom, feita essa introdução sobre anatomia pélvica, uma introdução que foi feita de forma rápida, é verdade, mas que nós teremos oportunidade de no futuro discutir com mais paciência, eu vou agora falar um pouco sobre a doença prolapso genital. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos são realizadas por ano cerca de 400 mil cirurgias por prolapso genital. Por óbvio, isso gera um custo financeiro enorme, imenso. E essa doença, ela provoca esse número alarmante de procedimentos cirúrgicos, e não bastasse isso, esses procedimentos cirúrgicos muitas vezes falham. Então, nós estamos falando de uma doença que provoca vários procedimentos cirúrgicos todos os anos e que o índice de falha nesses procedimentos não é desprezível. Isso acontece porque a etiologia das disfunções do assoalho pélvico é sabidamente multifatorial. Quais seriam os aspectos epidemiológicos que vocês, alunos da graduação, precisam lembrar no que diz respeito ao prolapso genital? Vamos lá. Primeiro, que a idade avançada, a exemplo do que acontece na incontinência urinária, é fator de risco para prolapso genital. Segundo, que a paridade elevada também é fator de risco. Terceiro, que o parto vaginal é sabidamente um grande fator de risco. Quarto,
que não existe uma predileção por raça. E quinto, que, em sua maioria, as mulheres que têm prolapso genital são pacientes que estão na pós-menopausa. Então, num trabalho clássico brasileiro, 75% das mulheres que têm, melhor dizendo, prolapso genital, são mulheres da pós-menopausa. Eu acho que naquela conversa que tivemos sobre anatomia feminina, no que diz respeito à anatomia do assoalho pélvico feminino, deve ter ficado claro que para que haja a perfeita harmonização dos órgãos genitais, é necessária uma interação entre o sistema de suspensão e sustentação. Quando qualquer um desses sistemas falha, a paciente fica, sim, propensa ao desenvolvimento do prolapso genital. Outra coisa importante de se lembrar é sobre o mecanismo valvular. O mecanismo valvular, como o próprio nome sugere, é uma espécie de válvula que impede a exteriorização dos órgãos genitais. Na figura vai ficar mais claro. Observem, aqui é um corte sagital da pelve feminina. Nesse corte sagital da pelve feminina, eu chamo a atenção que a posição habitual, mais comum observada nas mulheres, é a da terceira figura, onde a vagina tem o seu terço superior quase que horizontalizado. Isso é importante porque quando o terço superior da vagina está em posição horizontal, que é o habitual, que é o normal, isso impede o desenvolvimento de prolapso genital. Então, isso é o que nós denominamos de mecanismo valvular. O mecanismo valvular ele é decorrente do fato de que o terço superior da vagina é horizontal e isso funciona como um mecanismo de válvula, impedindo o desenvolvimento de prolapso genital. Com relação à etiopatogenia, eu chamo a atenção para o fato de que lesões no suporte pélvico, chamo a atenção para o fato de que a medioversão uterina, que o tipo constitucional astenopitótico, que malformações congênitas, como por exemplo a espinha bífida, que atividades que exigem aumento de pressão abdominal, como uma paciente que necessariamente tem uma atividade profissional que demanda carregar peso, por exemplo, ou ainda pacientes que são tossidoras crônicas, que são obesas, e, portanto, que tem uma pressão abdominal maior, que são obstipadas, que têm uma pressão abdominal maior também. São pacientes mais propensas a desenvolver prolapso genital. Então, essas lesões de suporte pélvico, a medioversão uterina, o tipo constitucional astenopitótico, a espinha bífida representando uma malformação, atividades que têm aumento de pressão abdominal, o hipoestrogenismo e ainda algumas alterações de colágeno podem levar ao desenvolvimento do prolapso genital. Com relação ao quadro clínico, eu chamo a atenção para o fato de que mulheres portadoras de prolapso genital sabidamente têm dor, desconforto ou sensação de peso e bola na vagina. E isso se dá pela exteriorização total ou parcial do útero e de paredes vaginais. Então, esse é o sintoma clássico, é a queixa clássica da mulher com prolapso genital. É uma sensação de dor, uma sensação de desconforto, uma sensação de peso na vagina e a informação de que algo está exteriorizando pela vagina. É isso que, em geral, as mulheres com prolapso genital se queixam. Não bastasse isso, pode ocorrer corrimento, porque podem surgir úlceras de decúbito, pode ocorrer alterações urinárias, essas mulheres podem apresentar disúria, polaciúria e urgência, porque muitas vezes elas desenvolvem infecção urinária. E, por outro lado, elas também podem desenvolver hiperatividade vesical. O deslocamento das estruturas pélvicas de suas devidas posições, especialmente do útero e da bexiga, se correlaciona com hiperatividade vesical. É uma informação importante que vocês precisam lembrar. Pacientes com prolapso genital, por terem um deslocamento do útero e da bexiga, podem comumente fazer quadros de hiperatividade vesical. Fora isso, pacientes com prolapso genital, por terem uma dificuldade de esvaziamento vesical bastante importante, podem também ter quadros de infecção urinária. Então, acho que fica claro para vocês que esses sintomas de disúria, polaciúria e urgência miccional se justificam frente à mulher com prolapso genital. Eu acho que ficou claro também para vocês, alunos, de que os fatores de risco para prolapso genital são os mesmos fatores de risco para
a incontinência urinária. Então é muito comum pacientes com prolapso genital terem também incontinência urinária. Então faz parte do quadro clínico da doença, muitas vezes, a ocorrência de incontinência urinária. E paradoxalmente, algumas mulheres têm retenção urinária. Mas por que seria isso? Por que aconteceria a retenção urinária? Ora, em prolapsos genitais muito avançados, ocorre como que se fosse um acotovelamento da uretra. Ocorre uma angulação exagerada da uretra e isso dificulta o esvaziamento da bexiga. E a paciente muitas vezes faz quadro de retenção urinária. Outro sintoma menos comum é a hipermenorragia, que pode acontecer no prolapso uterino. E outro sintoma bastante prevalente é a dificuldade de evacuação, especialmente nas mulheres que têm prolapso de parede vaginal posterior, que é a retocele. Diagnóstico. Bom, o diagnóstico me parece bastante óbvio que é clínico. Ninguém vai pedir um exame complementar objetivando pura e simplesmente o diagnóstico de prolapso genital. Então o diagnóstico do prolapso genital ele é baseado na anamnese e no exame ginecológico. O exame ginecológico ele diagnostica de forma inequívoca que a paciente de fato tem uma alteração no posicionamento dos órgãos genitais. Então o exame ginecológico ele deve primar pela inspeção estática e pela inspeção dinâmica. Então você examina a paciente, não observa nada de errado na inspeção estática, você solicita que ela faça força. Nessa manobra de Valsalva, muitas vezes o prolapso genital se manifesta. Além disso, é importante o exame vaginal bimanual, para se ter noção do tamanho uterino, para se ter noção dos anexos. Muitas vezes, embora não seja hoje rotineiro, mas em algumas situações a tração do colo pode até ser realizada quando há dúvida sobre o adequado posicionamento do útero, embora não seja rotineiro. E a esterometria é algo muito útil. A esterometria é uma medida do útero que nós fazemos do colo do útero, do orifício externo do colo do útero até o fundo uterino. A esterometria permite também que nós tenhamos uma ideia se a paciente tem ou não o chamado alongamento hipertrófico do colo do útero. Eu volto a insistir, o alongamento hipertrófico do colo do útero é quando a paciente tem mais do que 3 centímetros de colo. Quando o C-D, lá no POPQ, for superior a 3 centímetros. Uma outra forma que nós temos de fazer esse diagnóstico é por meio da esterometria. Então aqui são algumas figuras mostrando então o útero se prolapsando. Então aqui o útero em posição normal. Aqui um útero já se exteriorizando a partir do anel himenal. E finalmente um útero já com um franco prolapso uterino. Bom, na paciente com prolapso genital, alguns exames complementares são úteis não para o diagnóstico da doença em si, mas para nós termos algumas informações adicionais. Por exemplo, o exame urodinâmico ele é interessante quando ocorre prolapso genital total. Quando ocorre prolapso genital total, a presença da chamada incontinência urinária oculta não pode ser menosprezada. As pacientes muitas vezes desenvolvem o que nós chamamos de incontinência urinária oculta. A ultrassonografia pélvica e ou transvaginal, ela pode ser útil especialmente para se avaliar endométrio e assim afastar doenças endometriais e também para se avaliar anexos e assim se afastar doenças anexiais, por exemplo, cistos de ovários, tumores de ovários. Isso é bastante interessante e a ultrassonografia pélvica nos dá isso, pélvica e transvaginal nos dá isso com bastante segurança. A ressonância pode ser utilizada, principalmente quando há dúvidas na ultrassonografia. E a avaliação radiológica hoje ela tem uma utilidade muito mais restrita, não seria um exame tão importante. Bom, tratamento. O tratamento ele pode ser profilático, quando você, na medida do possível, consegue conscientizar a paciente para que ela evite fatores predisponentes, como a obesidade, como uma atividade profissional que exija muito dela, quando você trata a obstipação crônica, quando você trata o hipoestrogenismo e dessa forma você evita os fatores predisponentes para a doença. A adequada assistência ao parto, visto que fatores obstétricos têm grande risco de levarem ao prolapso genital. A fisioterapia de assoalho pélvico antes do parto e mesmo após o parto, ela pode preparar o assoalho pélvico para a gestação, para o parto e com isso, então, evitar algumas lesões perineais.
E, finalmente, no futuro, pacientes com deficiência de colágeno, eventualmente, poderiam se submeter a uma cesariana com o objetivo de diminuir essa chance de prolapso genital. Claro que isso não é uma apologia à cesariana, isso é apenas uma ilação. Se comprovar no futuro que, de fato, pacientes com determinadas deficiências de colágeno são mais propensas ao desenvolvimento de prolapso genital, como a literatura vem vez após vez confirmando, talvez seja o caso de, identificado essas pacientes, nós realizarmos como via de parto preferencial a cesariana, para esse grupo específico de mulheres. Os pessários podem ser utilizados para tratamento clínico de prolapso genital, especialmente naquelas mulheres que, por grandes comorbidades, não poderem se submeter aos tratamentos cirúrgicos convencionais. Então, existe a possibilidade de você, frente a uma paciente com grande comorbidade, você indicar um pessário para minimizar os sintomas do prolapso genital. Frente a uma paciente com prolapso de parede vaginal anterior, que é a cistocele, o tratamento cirúrgico que se impõe é a chamada colpoplastia anterior, também denominada colporrafia anterior ou correção de cistocele. É um procedimento simples que consiste na aplicatura da fáscia perivesical na linha mediana. Frente a paciente com prolapso de parede vaginal posterior, antigamente denominado de retocele, o procedimento a ser realizado é a colpoplastia posterior, também denominada colpoperineoplastia ou perineoplastia. Procedimento esse que consiste da aplicatura da fáscia periretal na linha mediana ou ainda na miorrafia do músculo levantador do ânus na linha mediana. Frente ao prolapso uterino, nós temos aí 3 possibilidades. O tratamento padrão é o da histerectomia vaginal. Então, frente a uma mulher com prolapso uterino, boas condições de saúde e prole completa, o procedimento a ser realizado é histerectomia vaginal. Frente a paciente que tem o desejo de preservar a função reprodutora, o procedimento que se impõe é a cirurgia de Manchester. É uma cirurgia onde a gente preserva o útero e, dessa forma, trata o prolapso genital por meio da amputação do colo uterino e por meio da redução do tamanho dos paramétros. Por fim, frente a paciente que tem uma grande comorbidade, que não pode se submeter nem à histerectomia e tampouco ao Manchester, nós indicamos a colpoclase, que também é denominado de cirurgia de Lefort e que representa um fechamento da cavidade vaginal. Cirurgia essa que é incompatível com a função reprodutora e com a atividade sexual. Bom, basicamente o que nós tínhamos para falar com vocês sobre prolapso genital é isso. Eu agradeço a atenção e estamos à disposição no setor de uroginecologia e cirurgia vaginal. Muito obrigado.